Olá, queridos, sempre uma alegria renovada poder estar aqui com você em mais um programa Cabeça para Cima. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa para poder conversar com a gente, refletir sobre aqueles temas, que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Nossos agradecimentos sempre presentes e constantes àqueles que têm a visão do que é fazer uma televisão cristã, sabem as dificuldades que enfrentamos, sabem as barreiras que temos e que, portanto, eles se colocam nessa brecha, oram pelas boas novas e também contribuem com as boas novas para que nós possamos estar 24 horas por dia no ar em todo o Brasil e também pela internet, divulgando a palavra de Deus e levando o amor de Cristo a todas as pessoas. Isso é muito bom. Por isso que nós não podemos deixar de agradecer a você, querido semeador de boas novas, você que faz toda a diferença, você que nos dá ânimo, que nos encoraja e que nos ajuda a ser boas novas e a transmitir boas novas. Que Deus abençoe você, que Ele possa preencher o teu dia, que Ele possa abençoar a tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração. Você que tem estado conosco, que gosta da nossa programação, que tem sido abençoado, mas ainda não é um semeador, nosso recado, nosso apelo de sempre, para que você se alie ao exército de semeadores, se torne um semeador de boas novas. Você faz isso ligando para o 2126300 ou entrando no nosso site, o www.boasnovas.tv. E aí você pode também se tornar um semeador. Você pode dizer, olha, eu faço parte dessa história, eu faço parte desse exército. Eu também sou boas novas. Que Deus abençoe você, que Ele possa, da mesma forma, manter a sua boa mão sobre a tua família, sobre os teus desejos, sobre os teus sonhos e que eles possam ser realizados. 2126300 ou www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre um assunto que ele está até muito aí na atualidade. Muitas vezes o medo ou a aversão pelas coisas novas, diferentes, estranhas, eles nos causam impacto e ele é chamado de xenofobia. A xenofobia, ela normalmente se manifesta através de atos preconceituosos ou também de atitudes, de distúrbios psiquiátricos que geram comportamentos discriminatórios, às vezes completamente inusitados e até surpreendentes. Especialistas e estudiosos dizem que o medo, ele nos incita a esses comportamentos, até numa atitude de prevenção, numa atitude de proteção, numa atitude realmente protecionista em relação a cada um de nós. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer conversar com você sobre xenofobia e também sobre a liberdade de expressão. Será que a xenofobia ela é uma doença ou ela é, na verdade, um ato ou mais um ato de preconceito? Xenofobia e liberdade de expressão é o nosso tema de hoje no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo e temos um time super especial para nos ajudar a refletir sobre essa questão hoje. O ataque terrorista à revista humorística francesa Charlie Hebdo, que vitimou 12 pessoas, reacendeu no mundo todo o debate sobre a liberdade de expressão. No Brasil, justamente no momento em que o governo federal analisa a possibilidade de regulação da mídia, não foi diferente. Da defesa incondicional ao direito de se expressar à tese do respeito às religiões e seus símbolos, o tema ganhou espaço em jornais, rádio, TV e redes sociais. A proteção do direito ao culto religioso é uma preocupação da maioria das democracias ocidentais, à exceção dos Estados Unidos, onde a liberdade de manifestação é quase absoluta. Outros países estabeleceram em suas legislações, ainda que leves, uma série de restrições e punições contra ofensas a grupos religiosos. É isso aí, A gente vai falar aqui hoje sobre xenofobia e liberdade de expressão. É um assunto que todo mundo está falando basicamente a respeito disso, A gente fala da liberdade de expressão e temos falado também muito sobre a questão da liberdade religiosa. Onde é que esses assuntos convergem? Qual a inter-relação entre eles? Até onde vai a efetiva liberdade de expressão? Você é Charlie? Será que nós somos Charlie? Todo mundo está falando sobre isso agora e a gente quer conversar também sobre isso. Temos um time especial no Cabeça para Cima de hoje para nos ajudar nessas reflexões.
Recebo aqui no estúdio o Flamir Ambrosio, ele que é designer gráfico, é cartunista, chargista e também escritor de diversos livros como Charges, Costumes, não, desculpem, é Charges, Cartoons e Passatempos Geração JC. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer recebê-lo no Cabeça para Cima. Muito obrigado, um prazer imenso estar aqui para conversarmos um pouquinho sobre esse tema tão polêmico, né? Verdade. Eu também falo designer, mas não é designer, né? O que você não é designer gráfico que a gente chama, é designer gráfico? Design gráfico, isso design aí. Gráfico. Bacana, obrigada. Realmente bom a gente poder conversar e ter você aqui. Muito obrigado. Tá bom? Também conosco o Arthur William, ele que é jornalista do Intervozes, pós-graduado em TV Digital e Novas Mídias, é também mestrando em Educação, Cultura e Comunicação. Prazer tê-lo aqui, muitíssimo obrigada. Prazer, Celeste. O discurso de ódio é algo abominável e a liberdade de expressão é um direito universal. Mas esse limite da opinião para cair num discurso de ódio é que a gente tem que debater aqui e vai ser um bom debate. Perfeito, perfeito. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E completa o nosso time de hoje o Guilherme Carvalhido, Guilherme que é cientista social, professor universitário da Universidade Veiga de Almeida, e ele também é mestre em comunicação social, pesquisador e consultor na área de opinião pública. Entendido da opinião pública? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, querido. Celeste, é um prazer debater temas tão complexos e difíceis de serem entendidos nas suas mais diversas posições. É o que a gente vai tentar aqui apresentar alguns pontos de vista e tentar conciliar alguns deles. Perfeito. Né? A gente começa aí falando, né, dessa questão de xenofobia. Xenofobia que hoje é uma coisa tão atual, né, para todo lado. Parece que é uma palavra da moda, né? Xenofobia a homofobia, como é dos islâmicos, como é que fica? Xenoislamismo, que o pessoal está falando, né? Quer dizer, é xeno para tudo quanto é lado. Na opinião de vocês, o que é de fato a xenofobia? É não entender o outro, é não compreender alguém que está além das suas diferenças, entendeu? Ou seja, é não entender a diferença, né? Nós temos uma sociedade, né? A história é a história das diferenças. A partir do momento que você convive num determinado espaço, numa determinada sociedade onde haja diferenças, sejam elas religiosas, étnicas, culturais, comportamentais, você, aquele que acusa o outro, aquele que ofende o outro de alguma maneira, através das suas diferenças, dependendo do que ele faz, ele está praticando um ato xenófobo. Entendeu? E essa aversão ao estranho, ao diferente, acaba gerando uma intolerância muito grande. Seja a intolerância racial, étnica, seja a intolerância religiosa. Cada vez mais a gente vê isso nos próprios times de futebol, né? Tudo que há diferença, há uma intolerância muito grande, uma agressividade e não uma aceitação, uma conversa. E a gente precisa caminhar para isso, né? Para um mundo mais fraterno, um mundo mais comum e não um mundo onde as diferenças elas se coloquem acima das proximidades. E também penso que o desafio hoje da sociedade, né, que nós chamamos de pós-moderno, na verdade é uma pós-modernidade dos anos 70 para cá que se ganhou um vulto muito forte, né? Eu acho que o desafio mesmo é exatamente lidar com essas diferenças, né? É como eu devo me posicionar em relação a essa pessoa que pensa diferente de mim, tem um comportamento diferente de mim, tem a raça, a cor diferente. Como é que eu devo lidar com isso num país democrático, num país de liberdade de expressão como a nossa, né? Você sabe que me chama a atenção uma coisa de que a gente fala tanto na questão da liberdade de expressão, na liberdade individual, na democracia. Cada um de nós exige tanto isso, né? Mas quando a gente começa a olhar a sociedade em geral, quando a gente começa a olhar, não só o Brasil não, a gente começa a olhar o Brasil e o mundo, parece que essa aversão ao diferente, parece que esse negócio está crescendo. É muito fácil a gente enxergar no outro,
né? Mas quando é do ponto de vista da gente mesmo, e aí eu estou falando isso, no futebol a gente começa a ver, né, tantas situações que aparecem aí, né, a história do xingamento do macaco com relação que expressa, vem trazendo forte uma questão de um preconceito, a intolerância religiosa. No mundo afora, cada vez mais, né? Muitas vezes essa questão de povos e raças, a gente aqui né? A intolerância crescendo no mundo como um todo. O que está acontecendo, gente? Eu não diria que é tão novo, né? Se a gente trazer um pouco da história do século XX, do século passado, a gente vai ver que a coisa mais complicada que tivemos, que foi a Segunda Guerra Mundial, ela teve como um dos seus principais pontos iniciais foi a xenofobia dentro da Alemanha. Se a gente analisar um pouco mais a fundo, sociologicamente, historicamente, não foi a xenofobia, foram causas econômicas, históricas, advindas desde o século XIX e principalmente da Primeira Guerra Mundial. Agora, o discurso, a fala, ela começou através de uma apresentação xenófoba, que foi a acusação dos alemães, através de um movimento político chamado nazismo, que dominou a Alemanha a partir dos anos 30 e só foi derrotado em 45, com o fim da guerra. Ela se apresentou e foi inflamada pelo discurso xenófobo, principalmente contra os judeus, entendeu? Que é um grupo étnico dentro da própria Alemanha que foi acusado de ser o causador dos males da Alemanha. Não foi, mas foi o quê? Uma apresentação comunicativa, né? Foi uma apresentação expositiva para a sociedade muito negativa e que inflamou e causou uma série de mortes, né? Uma série de problemas dentro da sociedade. Então, só para completar o que eu estou falando, a xenofobia ela se apresenta através da comunicação, seja ela falada, seja ela dentro das mídias, seja ela exposta nas ruas, né? E através desse tipo de movimento a gente começa a ver o quê? O que está acontecendo. Nos últimos momentos, né, numa sociedade globalizada, como ele falou, isso fica muito evidente, porque o quê? As câmeras, o mundo está acompanhando essas diferenças, entendeu? A gente está vendo isso muito claramente. E aí fica mais fácil ver. Agora, a xenofobia ela já é historicamente bastante antiga. Né? Hoje a gente tem percebido, talvez, né, a situação que a gente percebe hoje de Israel, do islamismo, etc., uma tendência aí, um movimento de uma exacerbação dessa questão também, né? Novamente, entre povos. Vocês acham que temos o risco de ter algum novo movimento? Os islâmicos estão um pouco preocupados com essa questão, não é? E a mídia ela acaba cumprindo um papel muito ruim, que é de generalizar. Por exemplo, coloca o mundo árabe como sinônimo de islamismo, né? Que claro que a maioria segue uma determinada religião, são muçulmanos, mas não são sinônimos, e colocam como se não houvessem diversos matizes, né, dentro do próprio mundo islâmico. Como acontece também com os evangélicos, com outras religiões, né, acabam generalizando como se fosse uma coisa só. E é preciso mostrar quais são essas diferenças. O atentado que houve na França, agora recentemente, que vitimou 12 pessoas, ele teve como consequência um discurso contra os muçulmanos, né? Como se a culpa de alguns radicais loucos e terem invadido um jornal e matado jornalistas fosse de uma religião específica ou de pessoas que habitam em determinada região. E isso não ajuda a resolver o problema, só atrapalha. Essa consciência ela é fundamental e que todos possamos ter isso, né? Eu estou falando mesmo a nível mundial, para poder haver uma moderação do comportamento, né? Porque se não se entender a atitude de alguns radicais, diferenciando isso de um povo, de uma cultura, etc., a gente começa a ter esse risco, né, da preocupação com o povo islâmico. Quer dizer, não, mas você é assassino, você é isso, você é aquilo, por conta de algumas manifestações. E isso instiga dentro, por exemplo, vamos falar do caso da França, né? A França ela é dividida em dois movimentos políticos, que vamos chamar assim genericamente da direita, que não considera os estrangeiros como adequados para a França, né? E também tem um grupo mais à esquerda que diz, não, a sociedade ela tem que ser mais múltipla, tem que ser multicultural. Com esse acontecimento, isso instigou dentro da França um movimento dizendo, olha,
os estrangeiros fazem mal para a França. Olha o que está causando. Olha e agora já são os estrangeiros. Exatamente, né? exatamente. E a gente tem que ver, eu estava vendo os dados, os muçulmanos representam na sociedade francesa em torno de 10%. É absolutamente representativo. Claro. Absolutamente representativo. Então, imagine se esse discurso ganhar força dentro da França. Olha que causa a gente vai ter, entendeu? Então, acaba tendo um embate político, eleitoral, dentro de uma discussão que, enfim, é extremamente complicada. Para quê? Para olhar a própria sociedade francesa. É impossível hoje você retirar essas pessoas da França. Né? A sociedade francesa já está dentro dela, né, com esses movimentos. Agora, como ele disse muito bem, o Arthur, alguns grupos, pelas suas diferenças, acabam instigando, trazendo para a própria França a ideia de que aquilo acontece em toda a França, em toda a sociedade. Não, não é verdade. Não, interessante, Guilherme, também, é que parece que a sociedade, um grupo islâmico, por exemplo, não sabe ainda lidar com as mais variadas expressões de criação. Por exemplo, eu acho que o que estourou, essa bomba que estourou aí, foi exatamente as charges, foram os cartoons. Né? As charges, a gente sabe que ele é a bomba, né, no francês, é o estouro, né? Então, quando você manifesta expressão através de artigos, de opiniões, isso é uma coisa. Agora, quando você começa a manifestar a sua opinião através de cartoons e charges, isso é muito direto. Isso parece que mexe com a estrutura da pessoa. Né? Eu diria para você, por exemplo, que o que aconteceu aqui no Brasil, em 64 em diante, com a ditadura militar, você viu que isso aí aconteceu aqui, não, claro, nas devidas proporções, mas aqui tivemos jornais como o Pasquim, o Pif-Paf de Milor Fernandes, por exemplo, que muitos cartunistas, muitos chargistas viveram perseguições, né, sofreram com isso, né, porque eles mexiam, a charge que faziam, mexiam com a estrutura do poder. É a função dela, é o que ela faz, é a comunicação então, que ela faz. Essa manifestação parece que incomoda demais. Né? Se você pode pôr um texto, ok, mas se põe uma charge, mexeu comigo. É porque talvez a charge ela diga de uma maneira muito mais clara, direta, objetiva, né? De uma forma mais instantânea, ela transmita uma mensagem dessa forma mais poderosa. Né? Você não não precisa entender francês para entender uma charge. Olhou, já bateu, entendeu perfeitamente. Exatamente. E aí, querido, é o seguinte, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, preciso fazer o nosso primeiro intervalo e eu quero voltar. Agora, falando um pouquinho, vamos para esse lado, né? A questão da mídia, das comunicações, da informação, que com a globalização, ela se torna universal de uma forma muito rápida e tem se tornado mesmo, né? Até onde vai a liberdade de expressão? De fato, a mídia tem o direito de mexer com o que ela quiser, da forma como ela quiser. Quais são os riscos, as possíveis consequências disso? O que implica? Será que todo mundo tem noção do que implica dizer eu sou Charlie? O que pode estar por trás dessa frase? Na volta eu vou dizer se eu sou Charlie ou não. Intervalo.